Boa noite, segunda parte da live dessa noite. Nós estamos conversando com alunos e alunas, egressos e egressas do programa de mestrado em Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável da UFCA. Já conversamos com Romênia Oliveira e agora estamos conversando com Francisco Mário, que eu vou convidar para entrar aqui comigo para a gente continuar essa conversa nesse segundo momento. Ainda passarão por aqui hoje Jair e Alan Bruno, né? Conversando com... Tá sem som? Tá? E aí agora? Estão me ouvindo? Dê aí um salve para mim, se tá. Estou ouvindo bem, ok. Então deu certo aqui. Isso. Então vou só ver aqui se o nosso convidado já está por aqui, ainda não. Para a gente continuar a conversa com ele, né? Ok, deixa eu aguardar aqui. Que aconteceu algum problema, que ele não retornou ainda. Aí tá normal, né, Ranieri? Boa noite, Eva. Tá ótimo. Pronto. Chegou aqui. Vou chamá-lo para ele continuar essa conversa boa que nós estamos tendo. Da experiência. Lá no escritório, dele no PRODE. Então vamos lá. Pronto. Aqui estamos novamente, pronto. Novamente, é porque como nós não temos conta verificada, aí a gente fica caindo a cada 60 minutos. Mas tudo bem, Não, faz sempre parte. faz parte. Boa noite para quem não estava anteriormente, né? E retornando sobre essa participação no contexto da Universidade Federal do Cariri, né? Inicialmente através dessa participação em grupos de pesquisa, dessa percepção interdisciplinar de estar no mundo, de diálogo com pesquisadores de diferentes áreas, foi algo que trouxe uma das características principais para que eu tivesse a iniciativa de tentar cursar um mestrado, né, interdisciplinar. Então, essa foi uma das primeiras características que me fizeram tentar ingressar nesse mestrado. De primeiro, né, ainda muito tímido, como uma forma de tentativa, mas aí que no final acabou dando certo e abriu muitas portas para o que eu entendo como estar no mundo hoje. E aí, no contexto do programa de pós-graduação, mestrado, como único mestrado naquele contexto, naquela época, né, como único mestrado da universidade, tinha uma grande visibilidade, né? E também tinha o protagonismo de alguns estudantes. E esses estudantes, eu consigo até citar alguns nomes, a Adélia, que está participando conosco, Milânia, Diego, tantos outros estudantes que protagonizavam eventos, participavam de diálogos científicos. Então, foi através desses estudantes que eu tive uma primeira impressão. Ok, pode continuar. Só resolvendo aqui coisa com meu filho, mas sim. Ok. Foi através desses estudantes que eu tive uma primeira impressão, né, do programa. Através desses estudantes que protagonizavam ações. E aí, uma das ações que eles protagonizavam era justamente a promoção de eventos científicos que eram chamados encontros sustentáveis. E nesses encontros sustentáveis, era justamente onde o programa abria espaço para debater as questões voltadas ao desenvolvimento regional, à sustentabilidade, sempre trazendo com uma certa periodicidade essas informações. E aí eu ingresso, né, nessa dinâmica de também estar participando desses encontros. E lembro muito bem do seu rosto, das discussões que tínhamos, né, nesses encontros. E aí foram os encontros que me fizeram perceber o que era que estava sendo pensado dentro do contexto do mestrado em desenvolvimento regional e sustentável, como eu podia desenvolver algum tipo de iniciativa que correspondesse às expectativas, né, desse campo que é tão amplo, e como minha área de pesquisa, ela poderia também corresponder com aquilo que estava sendo discutido, com aquilo que estava sendo debatido no contexto do programa.
Então, os encontros sustentáveis, as iniciativas do próprio programa, como cito o Líderes, né, que eram uma fonte, né, de discussão dentro do contexto do programa de pós-graduação, que tinha abertura também para um diálogo com a graduação. Então, foram características que me fizeram tentar, né, ingressar nesse processo seletivo, que foi um processo seletivo que ele aconteceu nessa transição, terminando a graduação, né, e aí, o que é que eu vou fazer agora? Mas com aquele sentimento, com aquele desejo de continuar com os meus estudos, e aí, nesse processo de término de graduação, foi o processo também de observar, agora eu posso estudar determinados temas que eu tinha algumas restrições dentro do meu curso, e aí propor um projeto de pesquisa para o PRODER. E aí foi feita essa tentativa, né, da seleção, uma seleção árdua, que tem algumas fases, né, e que geram muitas expectativas, sejam expectativas acadêmicas, mas também, especialmente, expectativas profissionais. E aí ingresso, né, no mestrado em 2016, no programa de pós-graduação. A dinâmica de seleção era outra, eu consigo perceber, né, com essas turmas novas, mas eu entro com um projeto voltado para a comunicação ambiental, né, que era um tema que eu gostava demais, desde antes de ingressar no programa, e tinha muita vontade de estudar sobre esse tema, e aí submeto um projeto, né, com base na comunicação ambiental. Só que quando eu entro no mestrado, eu vi que a comunicação ambiental não dá de conta, porque ela é uma das ramificações da comunicação. Mas quando eu considero as dimensões da sustentabilidade, os requisitos necessários para que seja atingido um desenvolvimento regional, eu percebo que, para além de uma comunicação ambiental, eu também tenho que transitar em outras áreas da comunicação, como, por exemplo, a comunicação em política, a comunicação em cultura, a comunicação em cidades, a comunicação ambiental, a comunicação popular. Então, são diversas ramificações da comunicação que eu percebi, né, a partir da dinâmica de orientação também, do contato com os professores, que eu precisava ir além. E aí eu entendo, não vou falar sobre uma comunicação ambiental, mas sim uma comunicação para a sustentabilidade. Precisando integrar essas ramificações da comunicação e relacionar com as dimensões da sustentabilidade e promover alguma ação, né, que possa trazer uma reflexão para o desenvolvimento regional. Então, eu mudo um direcionamento de pesquisa, né, e saio de uma perspectiva especialmente ambiental e entro nessa dinâmica da sociedade, do Estado e do desenvolvimento regional. Mas eu gostaria de ressaltar, né, que naquele contexto, duas linhas de pesquisa, meio ambiente, sociedade, Estado e desenvolvimento, não seria possível propor alguma ideia, fazer algum trabalho que não contemplasse de maneira interdisciplinar as duas linhas. Isso era o mais interessante. Não há como pensar no meio ambiente sem pensar na sociedade, porque nós dependemos dela. Então, entro com essa perspectiva interdisciplinar, tenho contato com o programa, desenvolvo uma pesquisa com ênfase na juventude, como os potenciais para o desenvolvimento regional, e trazendo umas características interdisciplinares que adquiri de acordo com o diálogo estabelecido com os pesquisadores, com os colegas, com as minhas orientadoras, a professora Verônica, primeiramente, posteriormente elas teve que ir para outra universidade, né? E aí entra a professora Zuleide, ela me adota, né? Verônica fica como co-orientadora, mas aí nós desenvolvemos um trabalho, não somente um trabalho de campo, mas um trabalho prático, onde nós tivemos a oportunidade de desenvolver diversas iniciativas em prol da construção, né, desse processo conceitual que ainda está muito fragmentado no campo da comunicação. E aí, na tentativa justamente de perceber, né, e de tentar colaborar de alguma maneira com a sociedade, mas também com o campo de pesquisa. A comunicação como potencial promotor, né, uma comunicação educativa como potencial promotor do desenvolvimento regional. E em relação à minha atuação, né, dentro do programa, algo que foi fundamental, né, para abrir horizontes foi a participação da representação discente, né? Na minha turma, eu fui o representante discente. A representação discente, para quem não sabe muito bem como funciona, é justamente um local de fala, onde o estudante ele vai estar representando os demais membros, né, da sua turma, e nas decisões efetivas de determinado ambiente, né? No caso, o programa de pós-graduação. E foi justamente nessa representação discente
onde eu tive a oportunidade de dialogar, aí sim, de dialogar com pesquisadores de diferentes áreas, né, professores, e de verificar que eu posso participar socialmente, que eu posso ter uma voz política. Então, foi uma das experiências assim mais interessantes no contexto da minha dinâmica de participação no PRODE, né, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável. Também abriu portas para participação em eventos científicos, contato com pesquisadores, não somente da nossa instituição, mas também como outras instituições e de outras regiões também. A participação em debates muito significativos para o contexto do desenvolvimento e, especialmente, pensar não somente uma característica distante da gente, mas uma característica que fosse regional, localizada, né? Então, eu cito a minha participação também, que foi uma das grandes oportunidades que eu tive no mestrado, no terceiro curso internacional de convivência com o semiárido, e assim, né, poder interagir de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais próxima, né, com as questões de desenvolvimento regional, especialmente considerando as questões do semiárido, e foi uma atuação no programa, né, e assim também como todas as dinâmicas que nós tivemos, sejam em aulas, sejam nas conferências, na promoção de eventos, na participação de eventos, na produção de trabalhos científicos, foi uma dinâmica que me possibilitou, assim como a Romênia falou anteriormente, atuar de uma maneira, né, política, uma maneira política na sociedade. Então, essa foi uma das grandes colaborações que o programa trouxe, e também perceber, né, a importância de tantos pesquisadores, de tantos professores, professoras, né, que protagonizam, né, essa iniciativa tão interessante aqui na nossa região, que lutam para que ela atinja os parâmetros necessários para continuar existindo, e a relevância também de ter um diálogo efetivo entre professores e estudantes. Eu tenho uma percepção em relação ao programa de pós-graduação um pouco diferenciada de alguns que entram na pós-graduação esperando receber um diploma, esperando uma promoção na carreira profissional que já existe, mas eu tenho uma percepção que nós temos um compromisso social muito grande, né? Porque, especialmente no contexto da universidade pública, nós estamos sendo mantidos, né, pela sociedade. Então, nós temos que ter esse retorno social, nós temos que desenvolver propostas que perpassem, e sim, né, adentrar em novas metodologias, desenvolver atividades de fala e de atuação política que possam colaborar de forma efetiva com a sociedade, porque senão não teria sentido a nossa integração no ambiente acadêmico, a nossa integração nos programas de pós-graduação. Você falando aí, eu me lembrando que... Está me ouvindo? Sim, sim, sim. A sua ação de pesquisador começou no ensino médio, né? Isso. E aí depois eu acabei descobrindo, acho que já em 2018, que quem lhe orientou no ensino médio, depois passou a ser aluna do PRODE, né? Que foi a professora Luísa. Isso. E é interessante como essa relação, né, quando há uma relação de proximidade, de não reter conhecimentos, de não reter informações só para a gente consegue ter uma dinâmica de ocupar o espaço e trazer pessoas também para ocupar esse espaço, né? Então, essa foi uma dinâmica. Luísa, na época, foi uma grande influenciadora para a minha iniciação como pesquisador, e, posteriormente, ela desenvolve esse interesse também de estar atuando no contexto do programa de pós-graduação, e era justamente um contexto onde nós compartilhávamos informações, compartilhávamos estudos, desenvolvemos atividade de pesquisa, e isso foi fundamental, né? Isso foi fundamental, e essa característica, a educação, ela serve justamente para isso, para que a gente não comunique a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento, somente para um público leitor que consegue ver as nossas publicações nas revistas científicas, nos trabalhos, né, nos congressos científicos, mas sim comunicar no meio em que nós estamos inseridos, comunicar para as pessoas que têm interesse nisso. Então, a dinâmica da comunicação é justamente essa, da ciência é justamente essa, efetivar uma comunicação que possibilite que as pessoas se desenvolvam, que os trabalhos eles sejam efetivados na sociedade. E essa é uma colaboração. Eu acredito que não somente comigo, com os professores, mas também como todas as outras pessoas que fazem parte do programa, nós temos essa dinâmica, né, de ter um diálogo social. As pessoas perguntam como é o programa, o que é que o programa desenvolve, quais são as pesquisas do programa, quais são os grupos de pesquisa, que eventos o programa promove.
Então, é justamente essa, não reter, né, o que nós obtivemos pela participação social, né, não reter para nós, e sim tentar comunicar da melhor forma possível. E essa é uma expressão, né, assim também como tantas outras experiências que surgem através do Proder, né, a nossa atuação social, as pessoas verificar que existe, né, um espaço que elas podem desenvolver seus trabalhos, que existe um espaço que pode ser ocupado por elas, né, especialmente isso, porque antes nós tínhamos uma dinâmica de distanciamento de uma graduação, especialmente quem sai das escolas públicas, ou então de um programa de pós-graduação, ou então do que eu não posso mais voltar para o campo acadêmico porque eu não estou mais atualizado naquele tema, e que isso não é verdade. A gente, com o diálogo com as pessoas, com a participação nos espaços coletivos de debate, a gente tem a possibilidade, sim, né, de estar inserindo e se inserir, né, nesses espaços tão significativos que é na graduação, na universidade, nos programas de pós-graduação, e entre outros ambientes que nós sabemos que são fundamentais para que a gente tenha o exercício da cidadania de uma maneira efetiva na forma da fala e da atuação política. E você é uma pessoa que ficou gravada assim na minha memória, né? Eu comecei falando o poema Guardar, do Antônio Cícero, você já estava na sala, né, quando eu li o poema? Sim. E ele diz que por isso prefere um voo de um pássaro do que um pássaro sem voo. E você, assim, o que ficou na minha memória, o que eu guardei, foi de um aluno muito protagonista. Protagonista como representante dos colegas, junto ao colegiado. Protagonista dentro dos grupos. Professor Ranieri, agora há pouco, passou por aqui, agradecendo sua participação em um dos Muito grupos, obrigado, certamente um grupo protagonizado por ele, né? Nos projetos, tudo que a gente fazia, assim, você foi aquele aluno que está sempre na cena, sempre construindo, sempre criando, né? E como é que você está hoje? Você planeja fazer doutorado? Como é que está essa situação hoje, Mário? Então, saindo do Proder, né, com muitas ideias, muitas questões para serem desenvolvidas, e eu consegui fazer isso, especialmente no meu ritmo de publicação científica, que foi muito ampliado depois que ingressei no programa. Tive o processo de adaptação e depois retomo com uma perspectiva mais colaborativa, né? Tive contato com diversos pesquisadores, e, inclusive, né, eu quero agradecer a você, enquanto professora, né, que colaborou incrivelmente com uma das disciplinas centrais para o nosso curso, né, a disciplina de desenvolvimento sustentável. Então foi uma oportunidade incrível, né, para me reconhecer enquanto ser social, enquanto profissional, enquanto o que eu queria fazer, o que eu queria pesquisar. E aí, saindo do mestrado, eu já sabia que eu queria ingressar no doutorado, né? Então, essa era uma das metas que eu tinha. É um percurso também que é longo, né? É um percurso que as seleções elas são desgastantes, que nós precisamos manter uma dinâmica de publicação, uma dinâmica de pensamento que requer muito, exige muito, né? E aí, tentei estabelecer essa dinâmica de publicação científica, de pesquisa científica, de contato com pesquisadores que pudessem colaborar com aquilo que eu estava tentando desenvolver. E aí foi onde eu comecei também a desenvolver não somente atividades voltadas para a minha área de atuação, as atividades profissionais voltadas para a minha área de atuação, mas também estabelecer essa meta, né, de conseguir cursar um doutorado. E aí eu tinha dois campos que eu queria atuar. Um seria o campo da comunicação, que eu sei que é altamente interdisciplinar e faz parte, né, da minha atuação como profissional do campo da comunicação. E outro seria a área da educação, que foi o que eu me apaixonei também, especialmente pela experiência do Proder. Então, eram essas duas áreas que eu queria tentar seleção. E aí, desenvolvi algumas seleções, chegando muito próximo, mas no ano passado eu consegui, né, a aprovação na seleção para cursar o doutorado no campo da comunicação na Universidade Federal do Pernambuco, né, trazendo, né, o campo da comunicação como base central para as minhas atividades de pesquisa, relacionando com questões políticas e, especialmente, através de uma perspectiva regional que eu não posso deixar de levar, né, nas minhas pesquisas, nas minhas atividades como pesquisador, a perspectiva do que eu consegui, né, aprender e compartilhar no contexto do programa de pós-graduação. Estou vendo aí que Valéria Menezes acaba de entrar também, ou sinalizou.
e também foi uma das pessoas que colaborou muito com esse processo, né, como coordenadora do projeto que eu desenvolvi atividades como bolsista, ainda em 2015, e foi um projeto que abriu portas, né, abriu portas para atuação na gestão social, no contexto educativo. Então, foram características que fui adquirindo durante, né, esse percurso da história com a Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, Universidade Federal do Cariri, curso de jornalismo e o mestrado em desenvolvimento regional sustentável, que me fez, né, estabelecer uma linha de pensamento que hoje eu sigo, né, uma linha política que hoje é muito clara para mim, e estabelecer elementos fundamentais para o que eu hoje tento debater, tento compartilhar, para o que eu hoje tento, os espaços que hoje eu tento ocupar. Então, atualmente eu estou como doutorando, né, na área de comunicação, na Universidade Federal do Pernambuco, levando comigo todas as experiências que o PRODER e a Universidade Federal do Cariri me possibilitou. Que lindo, que lindo. Nossa, eu me emociono assim com vocês, porque assim, as pessoas falam assim, acontece, esses dias aconteceu. Alguém passa um direct assim, professora, eu fui do PRODER, fui sua aluna. Você lembra de mim? E eu digo, a pergunta não é se eu lembro, a pergunta é se algum dia eu esquecerei, porque a gente que trabalha como professor é como se a gente fosse uma árvore. E vocês vão passando, e vão passando. Então, é muito bom quando a gente percebe a transformação que realizou, porque a ciência ela não existe para ser replicada, ela existe também para produzir isso, produzir novos olhares, né? Produzir novas falas, novas possibilidades, e inclusive para voar, para ir embora, para fazer o doutorado, para depois voltar, para ser professor aqui, acolá. Então eu fico assim muito feliz de receber você aqui nessa noite, você já como doutorando, né? Você está Muitíssimo pesquisando, obrigado. você está Muitíssimo. pesquisando o quê? Conte aí rapidamente para nós. Pronto, eu estou pesquisando sobre comunicação e política, né? E como isso influencia na construção da realidade aqui na nossa região. Então, Ah, essa base do trabalho que eu estou desenvolvendo no contexto do programa de pós-graduação em comunicação na Universidade Federal do Pernambuco. Então, está sendo uma experiência assim muito interessante, proveitosa, né, nesse período ao qual eu já estou tendo aulas, né, tendo essa dinâmica de aulas, e já estou observando como traçar esse caminho de pesquisa para os próximos 3 anos que estão por vir. maravilha, eu sou muito grata por você ter vindo aqui, tanto contar o que já foi, como trazer essa notícia tão alvissareira, né? Que você já está no doutorado e com uma relação entre duas palavras-chave aqui muito importante, que é comunicação e política. Eu só vou lhe pedir para você ficar por aqui, para você voltar no final, para fazer uma falazinha de considerações finais, pode ser? Perfeito, estarei aqui acompanhando a live com vocês. Tá bom, vou chamar Jair aqui. Ok, grande abraço para todos vocês, viu, que estão aí acompanhando. Professora, um beijo. Um Levo a lindo, senhora aqui no meu querido. coração e levo também todo o Ah, programa e todas as pessoas que sabem, né, como foram fundamentais e como são fundamentais para que esse programa continue existindo e dando frutos. e apareça lá quando passar a pandemia, apareça lá para tomar um café com a gente, dar um Com abraço. toda certeza, com toda É, eu sei que certeza. você está muito ocupado com o doutorado, mas tira um tempinho para. Aliás, quando passar essa pandemia, acho que a gente vai fazer várias Os reuniões, encontros, né? eventos. Pelo amor de Deus, Perfeito. porque Tem que ser. essa E o linguagem interessante aqui ela é boa, mas cansa, né? e o interessante do PRODE é justamente isso, as relações humanas que são formadas, né? Não é simplesmente algo Isso. acadêmico, Não, mas não. eu digo que a nossa turma era a turma do café. Sempre tinha um cafezinho, tinha um biscoito, e esse compartilhamento, né, existia realmente, e isso a gente leva para as nossas relações cotidianas. Pois um abraço, meu querido. Daqui a pouco você Um vem aqui para a gente abraço, até conversar. já. Nossa, Tchau, tchau. até tchau. Já deu aqui um salve, já disse, opa, gente, Jair é engenheiro de produção, mas ele vai contar o resto dele, ele mesmo fala, né? Tá Olá, chegando. Oh, eita, que saudade. a senhora está me vendo? A minha imagem está normal? Está congelada. Deixa eu ver aqui se tem como eu liberá-la. Deixa eu ver aqui. Para mim está normal.
Graças à internet? Aqui tá aparecendo o seu rosto congelado. Deixa eu ver aqui pro pessoal que tá vendo a live. Se tá só pra mim. Gente, como é que tá chegando a imagem aí do Jair pra vocês? Deixa eu ver aqui que o pessoal sempre dá um salve nessas horas. Deixa eu dar um X aqui, professora, para entrar novamente. Ah, tá. Pois dá. Vai lá. Você vai... Isso. Congelada? Eu chamei novamente para ver aqui. Vai entrar novamente para a gente ver se descongela. E tô achando que vai ser problema com a minha internet, professora. É problema com a sua internet? No caso, eu acho Mas a gente que. escuta, tá? A gente não escuta. Ó, então bora levar, né? Não vai ser uma imagem que irá nos travar. Não, não, fora da você. A gente faz uma rádio. Se não é uma Pronto, TV com a imagem, a gente faz uma rádio, pode? Primeiro bora eu lá. coloquei Rádio toda. a rádio. Assim, primeiro dizer para você da minha alegria em reencontrá-lo, assim, pelo menos por aqui, né? Pela live. Muitas saudades, né? Você é uma passagem muito bonita dentro do Prodé. E aí eu vou deixar que você mesmo conte essa história, tá bom? Olha, em um primeiro momento eu gostaria de agradecer pelo convite, de fato muito interessante nesses tempos de enclausuramento e também assim parabenizar pelo movimento que vocês estão fazendo nas redes sociais, porque é muito interessante que é a partir desse tipo de movimentação que a gente vê na internet que dá um aquecimentozinho no coração, porque as notícias ultimamente são muito geladas, né? Então sempre que a gente vê É, alguma nota positiva, algo que nos agrada, dá aquele refresco no coração. E aí, professora, para começar o meu momento, eu vou dar o troco, né? A senhora começou com um poema, né? Tem que levar o poema de volta. E aí, o poema, para mim, fala muito, porque assim, eu fiz intercâmbio na época da graduação, eu passei um ano morando na Itália, e aí eu escrevi esse poema numa tarde que eu tinha ido para o estágio, estava muito frio. E eu sou criado no Cariri. A senhora está me ouvindo agora? sim, perfeitamente. Pode continuar. Acho que houve uma desconexão e bora lá então, né? Vamos continuando então. Esse poema eu escrevi justamente numa tarde muito fria, estava fazendo muito frio no estágio, e aí, como eu falei, eu estava passando por um momento de me descobrir enquanto pessoa, porque eu estava convivendo em uma sociedade com pessoas desconhecidas, que tinham costumes desconhecidos, uma cultura totalmente desconhecida minha. E aí eu comecei e escrevi, sentei na mesa e escrevi esse poema que falava sobre o calor da minha terra, tá? Vamos lá. Ó. Eu sou da terra do fogo, que sente no couro o agouro sagaz, que foge da fome, correndo sem nome, subindo no monte com a reca atrás. Eu sou da terra da luta, que o povo disputa e a morte astuta tenta levar, correndo da sede e caindo da rede com a fome feroz que vem para matar. E aí, esse poema ele me marcou muito, porque justamente no momento que eu mais precisava me identificar com a minha persona, eu estava muito longe. Uhum. E aí foi a escrever que fez com que eu me identificasse um pouco mais com quem eu sou, com o que significa ser um nordestino para mim, né? É um poema que fala muito sobre mim. Mas enfim, é, vou falar mais uma vez que caso a minha internet tenha algum problema, eu peço para que vocês comuniquem, para a gente dar algum F5, alguma atualização aqui, porque eu não quero perder esse momento de fala com vocês, ok? Sim, sim. Pois bora lá. Primeira pergunta que a senhora nos faz é como que ocorreu o processo seletivo, certo? Até a sua trajetória até chegar no Prodé, porque o Prodé, como é que foi isso? Pois bora lá. Assim, a minha trajetória é bem interessante, sabe? Porque desde que eu entrei na graduação, eu me vi muito mais como pesquisador, digamos assim, do que como um bacharel propriamente dito. Eu sou formado em engenharia de produção, e aí eu sempre tive esse viés mais pesquisa, sempre quis estar ligado mais com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a utilização de novas tecnologias. E a pesquisa sempre
sempre surgiu como aquele magnus opus, sabe? Aquela coisa que brilha como referência lá na frente. Enfim, então, no terceiro semestre de graduação, eu tornei-me monitor de Engenharia e Natureza, uma disciplina que, de certa forma, me linkou muito com a discussão sobre sustentabilidade. E aí, no semestre seguinte, eu comecei na iniciação científica, com uma bolsa que também tocava no assunto de química, de meio ambiente. Então, mais uma vez, eu senti em mim reacender essa discussão sobre sustentabilidade. E aí, no decorrer dos próximos semestres, acabou que eu fui me apaixonando cada vez mais pela temática da sustentabilidade. Sendo que no sexto semestre eu encontrei uma disciplina que falava sobre modelagem matemática, uma disciplina muito mecanicista, uma disciplina que trabalhava muito com números, mas que, de certa forma, me agradou muito, sabe? Me puxou muito para ela. E acabou que eu continuei nessa disciplina até o final da graduação, muito apaixonado por ela, tentando sempre que possível mesclar entre o desenvolvimento sustentável, entre a sustentabilidade como um todo, digamos assim, e essa alternativa matemática de tentar expressar-me. Porque eu digo que a matemática é uma forma de você se expressar. Assim como algumas pessoas gostam de se expressar por poemas, outras gostam de se expressar por número. E eu sempre tive esse feeling pelos números, então eu sempre quis trazer essa pesquisa para o que eu fazia. E aí, quando eu finalizei a graduação, no último semestre, eu diria que eu estava naquela fase de tentar me descobrir, tentar saber o que eu queria de fato para a minha vida enquanto pesquisador. E aí eu tentei 3 programas de pós-graduação. Tentei o FPE, o FPB e o FCA. Sendo que os 2 primeiros eram mestrados em Engenharia de Produção e o último era o PRODE. E aí nos 2 primeiros eu tive o prazer de ser selecionado, ganhei bolsa nos 2, e o único programa que eu não ganhei foi o PRODE. Era o programa que eu tinha a possibilidade de ganhar bolsa, mas que era o programa que falava sobre sustentabilidade e era o programa que, de certa forma, eu vinha flertando há muito tempo, porque era de casa. E aí eu me orgulho muito de falar que eu sou um engenheiro de produção formado na Universidade Regional do Cariri e também sou um mestrando, sou um mestre, né? Formado na Universidade Federal do Cariri. Então tem um Cariri no meu currículo, tem um Cariri na minha alma. Sou muito orgulhoso de falar dessa forma. E aí acabou que quando eu entrei no programa, sob a orientação do professor Paulo, consegui a bolsa e, de fato, consegui linkar-me com uma pesquisa de uma forma muito agradável, né? E aí eu consegui, durante 2 anos, estar junto ao PRODE de uma forma que eu adoraria que várias outras pessoas também pudessem estar lá. Porque eu realmente fiz uma imersão e entendi de uma forma diferente o termo pós-graduação. Porque para muita gente, pós-graduação é um curso que você faz depois da graduação. Só que para nós que vivenciamos o PRODE, o pós, esse termozinho pós, ele significa muito mais do que uma pós-graduação. Ele significa um pós-paradigma, ele significa um pós-pensamento, pós-modernização, uma forma diferente de tentarmos ver o mundo, vivenciarmos o mundo e transformarmos o mundo. E aí o PRODE, desta forma, pelo menos para mim, se configurou como uma ferramenta de transformação social extremamente contundente, que alterou tanto a minha vivência com os meus parceiros, como a forma como eu queria vivenciar até o fim da minha vida a pesquisa, né? A pesquisa que ela foi conduzida de forma muito agradável, porque eu tive a sorte de conseguir o orientador que estava lá sempre no meu pé, sempre puxando a sardinha para o que a gente tinha que entregar no final do curso. Lembrando que um mestrado, ele não é uma dissertação, tá? Para muitas pessoas, um mestrado significa uma dissertação e um doutorado significa uma tese. Não. O mestrado é uma vivência. É aquilo que você tem como ferramenta para se transmutar em um outro ser. Se você sai de um mestrado sem vivenciá-lo, é uma pena, porque você recebe uma pena. E aí, tentando fazer um resumo geral mesmo, eu entrei com um viés mecanicista no PRODE e saí não sei como, não sei o quê. Para ser sincero, eu não consigo definir a minha visão de mundo pós-PRODE, certo? É uma visão muito diferente, digamos assim. Mas alguns pontos eu gostaria de marcar, de falar, né? Eu tive o prazer
de fazer as disciplinas de métodos quantitativos e métodos qualitativos. Qualitativo. Eu não sei por que as pessoas se fecham em muitos momentos a uma ou a outra. Ah, vou fazer quantitativo, vou fazer métodos qualitativos. Para mim, isso nunca fez muito sentido, até porque eu era bolsista. Então, quanto mais tempo eu passasse no Proder, melhor para mim. Então, eu fiz quali e fiz quant, e não me arrependo de forma alguma. E foi lá na quali e quant que eu entendi que a abordagem do seu método não fala tanto sobre o seu objeto de pesquisa. Ela fala como você irá se portar frente ao que você quer atingir. Pelo menos para mim, até então, se configurava dessa forma. E aí eu vivenciei vários seminários, porque cada aula a gente fazia um seminário. Eu fui exposto a várias metodologias que eu não tinha conhecimento, como é o caso da própria etnografia. E aí, para mim, hoje, a etnografia não é um método de pesquisa. Etnografia é vida. É você tentar, através de algo estruturado, digamos assim, o que se passa em um local. Então, para mim, a etnografia é muito mais do que vida. Assim como vários outros métodos de pesquisa que estão lá categorizados como pesquisa qualitativa, né? Até então, na graduação, eu costumava muito pesquisar e dizer, o meu artigo é quali, o meu artigo é quant. Hoje, eu não me sinto mais, digamos, com essa necessidade. O meu artigo é o meu artigo e a metodologia que eu vou usar, para mim, ela fala muito sobre o que é que eu estou querendo fazer, necessariamente. E o que eu trago enquanto pesquisa, o que eu tento fazer com que o meu trabalho se transpareça, é que ele seja político, como os meninos falaram aqui atrás. E aí, essa ideia do seu trabalho ser político, né, a forma como você vai plantar o seu trabalho e o que vai vir após o seu trabalho, fala muito mais especificamente sobre o método, que o método. O método é realmente um ferramental, né? Um instrumental para que você consiga. E aí, por que eu falo dessa forma? Porque é o seguinte, a gente precisa, enquanto um mestrando ou um doutorando, de uma resposta social. Nós temos vários problemas, nós tentamos trazer soluções, hipóteses para esses problemas, e além dessas soluções, a gente precisa fazer com que ela fique muito clara para a sociedade. Eu estou tentando melhorar, de certa forma, a sociedade. Além do mais, eu estou no PRODER em um programa de desenvolvimento regional sustentável. Se eu não consigo dar um feedback para a sociedade, para o contexto regional, eu não consegui, de certa forma, atingir o meu objetivo enquanto um proderiano. Esse termo que a gente traz por ser do Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável. E aí, eu me vi em um viés, porque a minha pesquisa, ela sempre foi muito quanti, e ela sempre foi muito numérica e ponto final. É tanto que eu lembro que quando a gente fez a nossa jornada, uma das maiores críticas sobre o meu trabalho é que ele era numérico. Eu apresentava números, eu estava falando sobre a previsão do El Niño e os impactos econômicos na região. A ideia é muito mais do que isso. Não faz sentido você apresentar contas. Caso você queira apresentar só contas, seu trabalho fica incompleto. Então, quando eu tentei refinar o trabalho para uma qualificação e posteriormente para uma defesa, aí sim eu entrei de cara na pesquisa, de forma bem contundente, atrás de discutir o que seria sustentabilidade para mim. Para só depois começar a fazer algumas contas, porque de fato era a minha linha de pesquisa, né? Tecnologias e modelagem. E aí foi que eu entendi que eu tinha feito muita coisa errada no primeiro ano. Que contas não falam muito. O que fala muito é o que vem depois dele. Qual a interpretação que você tem para dar sobre aquilo que você está contabilizando, digamos assim. E foi o maior desafio. Foi sair dessa estrutura mecanicista, digamos assim, para uma estrutura muito mais próxima da sociedade. Só que mesmo assim eu ainda tive muito desafio durante o PRODER, porque a minha linha de pesquisa era realmente muito numérica. Como trazer isso para o PRODER? Né? E aí, os últimos 2 semestres, no caso um ano, pensando a forma de como me aproximar da sociedade e continuar pesquisando o que eu gostava de pesquisar. E aí, até hoje, digamos assim, eu tento me portar enquanto um aluno proderiano. Eu nunca mais, digamos assim, deixei de lado esta minha visão proderiana. Essa ideia de sempre estar perto, de sempre tentar melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, de sempre ser uma pessoa mais solidária, de sempre ser uma pessoa mais calorosa.
E aí, hoje, eu sou professor universitário, dou aula para o Centro Universitário Católico de Quixadá, sou professor do curso de Engenharia, e eu tenho muito prazer de levar os conteúdos que eu aprendi durante toda a minha vida para os alunos, mesmo que eu não receba por isso. Então, na academia, na universidade privada, a gente é literalmente privatizado. Então, a gente trabalha por carga horária. Caso você trabalhe a mais, é porque você quer, você não tem obrigação. Só que eu me sinto Uhum. na hora de fazer isso, porque o governo me bancou durante vários anos para que eu conseguisse finalizar o meu mestrado. E hoje eu me sinto no dever de devolver tudo que eu aprendi para a galera que está passando por uma graduação ou está passando por um mestrado. Hoje eu estava conversando com um doutorando da UFPE, porque ele estava tendo um problema com os códigos computacionais dele, e aí a gente estava justamente conversando sobre isso, que a pesquisa não é essa ideia de ranquear uma pessoa como sendo maior ou menor que a outra. A pesquisa é um círculo no qual todo mundo tem que dar as mãos, e aí essa roda ela gira para um lado para o outro. E outra coisa, ela não só roda, ela dança. E essas danças eu aprendi nas aulas de desenvolvimento regional sustentável. A gente chegava lá, a dança dos índios não sei da onde, a dança dos índios não sei o quê. E foi justamente essa ideia de ter parceiros muito colegas, muito amigos, muito humanos, que fez com que eu mudasse a minha estrutura enquanto profissional. Né? Eu não quero mais hoje pesquisa por pesquisa. Se for apenas para publicar, para mim já não faz sentido. Eu preciso de Uhum. uma resposta social, ou então, após essa pesquisa que eu fiz, que é só numérica, eu dar um retorno de alguma forma. Eu me sinto obrigado a fazer isso. Talvez outras pessoas não se sintam, mas eu me sinto. Por quê? Porque a minha pesquisa ela é muito gelada, né? É muito número envolvido. E aí tem alguns pontos que eu também gostaria de falar sobre como o PRODE influencia a nossa vida de forma contundente. Foi assim, o Prodel passou por várias transições no decorrer da sua história que está acontecendo. E talvez uma das maiores transições tenha ocorrido justamente na nossa turma, na turma de Na sua 2017, turma foi. É 17, verdade. justamente. Porque houve uma transição do campus, houve uma alteração extremamente categórica no corpo docente, de certa Uhum. forma, isso desestabilizou muito a forma como nós imaginávamos o programa. A gente literalmente viveu uma transição que afetou o nosso psicológico. E aí éramos 20 na nossa turma, graças a Deus, todos se formaram e todo mundo teve algum problema menor ou maior, como todos os outros, as outras turmas também devem ter tido. Mas eu chamo a atenção porque, no meu caso, era o seguinte: eu passava o dia no laboratório de computação, lá da UFCA, no campus Juazeiro, e eu precisava ir para a aula no outro campus, do Crato. E aí a minha vida foi entre dois campos. Foram 2 anos transitando direto entre esses dois campos. E eu aprendi a admirar muito mais os dois campos nesses momentos. Era justamente a tiazinha do café e o sorriso dela que recebia a gente todo dia, que era interessante. Era conversar com a galera da graduação, que era interessante, porque a nossa rotina era tão pesada, era muito livro para ler, era muito artigo para escrever, era assim muita coisa para dar entrega, né, para a gente conseguir acompanhar o ritmo do mestrado. E esses pequenos detalhes foi o que fez, no meu caso, com que eu começasse a perceber as pequenas flores que a gente encontra pelo caminho. Né? E o campus de Juazeiro é um campus muito concreto no sentido da engenharia civil. Quando você vai para o campus do Crato, você vê um campus mais florido, É, diferente, né? Uma vivência diferente. Então você é. percebe que em, sei lá, 3 quilômetros de diferença, a cultura do local é totalmente diferente, é bem diferente. O contato com a natureza no outro campus era maior. Então esses detalhes também fazem uma diferença muito maior. E aí a gente também estava passando por um problema lá no outro campus, que era justamente o campus estava em reforma. Então a gente não tinha uma sala. Onde vai acontecer a aula? Onde as aulas acontecerão? Não tem café. Vamos fazer uma cota para o café. Vamos improvisar Era. uma porta. A gente improvisou uma porta de tecido, até que a universidade comprou uma porta. A gente todo dia levava um bolo, um suco, Os ou outra alimentos, era.
sempre tinha, a gente fazia as trocas de economia solidária, né? A gente levava objetos que supostamente nós não tínhamos mais necessidades para que outras pessoas os pegassem. Então, o Prodé foi passando por uma transição, a gente vivenciou de perto essa transição e essa transição impactou diretamente no profissional que nós nos formamos, nos tornamos. E eu acho que o Prodé é justamente isso. O Prodé é um programa que altera a nossa forma de viver, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ver pesquisa, altera a forma como nós nos relacionamos com as pessoas que estão próximas e a forma, de certa forma, assim, que eu faço uma crítica à universidade como um todo, porque no Prodé a gente viu que você precisa publicar, assim como eu mestrado, né? Publicar, publicar, publicar e publicar. E, de certa forma, essas publicações em série não melhoram o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. A gente precisava de um cantinho a mais para respirar. E no Prodé a gente encontrava, justamente, uma turma muito próxima, a gente conseguia sentar, a gente conseguia conversar e esquecer essas pontuações que a CAPES nos cobrava. A sua passagem pelo Prodé, assim, você falou agora que você não sabe como se identificar hoje, né? Mas o que eu vi em você foi um profissional de um campo da ciência mais dura, que é o caso da engenharia, que teve assim uma das atitudes mais filosóficas dentro do Prodé, que é quando você chega e diz assim, eu trago a minha caixa de ferramentas e eu não nego a minha caixa e eu não quero deixar a minha caixa, eu tenho uma graduação nisso aqui, eu vou pesquisar relacionado a isso, mas eu estou aberto. Eu estou aberto aos novos aprendizados, eu vou dançar o toré na disciplina de desenvolvimento regional sustentável, eu vou participar, eu vou organizar a jornada científica, eu vou, inclusive, reunir o meu grupo para a gente discutir as dificuldades que estamos passando na transição de campus e de colegiado. Então, você sempre vem na minha memória como um pesquisador de muita atitude filosófica, sabe? E isso faz uma diferença muito grande, porque, assim, nenhuma caixa de ferramenta ela está pronta, seja lá qual for. Independente dela ser mais da ciência, que a gente chama de ciência mais dura, ou das ciências humanas, das ciências sociais, independente de ser alguém que é sociólogo, filósofo, engenheiro, matemático ou médico. Eu acho que um mestrado é uma possibilidade de você colocar sua caixa de ferramentas na mesa e perguntar primeiro, como é que você escolheu aquelas metodologias, aqueles objetos, aquelas fundamentações. E depois, o que mais é possível aprender? O que mais é possível aprender? Assim, eu questiono muito, você foi meu aluno e sabe que um mestre, ele não pode ser alguém que vai repetir, vai pegar modelos prontos para reaplicar em determinados espaços. Ele precisa, inclusive, reorganizar a sua pergunta. O que mais que é possível saber, pensar, inventar? Isso que você falou agora. Quem disse que a caixa quantitativa precisa ser concorrente da caixa qualitativa? Quem disse? Isso é um lugar de construção política. O qualitativo pode e deve sim andar acompanhado com o quantitativo, desde que eu tenha a possibilidade de dar respostas melhores às minhas perguntas, às minhas indagações científicas. Então, que eu faça etnografia, que eu faça que eu utilize base de dados, que eu diversifique isso aí, não. Tá tudo bem, não é ilegal, não é errado, né? Eu acho que você conseguiu fazer isso, assim, fazer essa reinvenção. Assim, me alegra muito, me alegra muito. E assim, você não seria um professor com um depoimento diferente desse que você está dando hoje. Um professor que está conectado com seus alunos, que está querendo contribuir com a formação das pessoas. Então, só podia ser assim já. E eu não imaginaria que fosse diferente, não. Para fechar a minha fala, professora, assim, eu acho que é muito interessante que o Prodé é uma ferramenta de transformação que não encerra quando você entrega a sua dissertação. Você aprende a viver de uma forma diferente e essa forma faz com que tudo que você vai fazer, você repense.
se de fato é aquilo que eu quero, quais os impactos que eu vou causar, quem eu vou ajudar, quem eu vou deixar de ajudar, enfim, né, a sua posição política enquanto pesquisador, ela vai sendo sempre alterada. E eu acho que depois que você passa por essa engrenagem de transformação que é o PRODE, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Exatamente. E aí a sua ação docente hoje ela é afetada por essa experiência, não é isso? Justamente. E você é professor de quê? De que disciplinas? Agora eu fiquei curiosa. Olha, eu sou professor de disciplinas como estatística também, dou estatística para Hum, vários cursos, para enfermagem, odontologia, sistemas de informação, engenharia, mas eu também sou professor de cadeiras mais específicas na engenharia de produção, como gestão da inovação, como processo da indústria mecânica, que são realmente disciplinas bem... Deu para caiu. Escureceu aqui a tela já aí. voltar ao normal? O áudio eu tô te ouvindo, mas a tela ficou escura. Eu acho que talvez seja o problema com o meu celular. O antivírus, ele bloqueia tudo. Será? Tá ficando escuro agora, mas eu consigo te ouvir ainda. Consigo te ouvir. Não, pois tudo bem. Eu acho que eu finalizo a minha fala justamente tentando falar. Como que eu posso falar aqui de uma forma bem contundente? Eu não queria que eu dissesse uma verdade absoluta, até porque verdades absolutas não existem. Eu queria que vocês percebessem que a pós-graduação, para aqueles que ainda não a fizeram, é muito mais do que ciência bruta, do que escrever artigos. É como você vai passar a se comportar enquanto profissional na vida. Então, quando vocês forem escolher um programa de pós-graduação, pensem com carinho, analisem realmente com calma quem são os professores que vocês vão ter aula, quais são as áreas de pesquisa que vocês vão atuar e realmente vejam um programa de pós-graduação como algo transformador e não como algo apenas temporário. Isso. Mas é isso mesmo. Você faz isso muito bem. Tem uma pessoa comentando aqui no chat, não sei se você está acompanhando aí, o Jussier, cadê? Eis aí um grande pesquisador, professor. O PRODE, cadê o comente? O PRODE pode e deve se orgulhar de seus frutos. Esse fruto ainda renderá bastante à região. Quem escreveu esse comentário para você foi o Jussier Júnior. Então, o Você Jussi deve Júnior saber quem está falando. é um profissional de Fortaleza, ele é um médico que trabalha na Santa Casa de Misericórdia, um pesquisador extremamente competente e que a gente tem um contato muito próximo, para além da pesquisa também, né? Nós temos uma vivência de pessoalidades, digamos assim. Pois ele passou e deixou aqui o recado para você. Eu vou encerrar essa live, porque só falta um minuto para ela acabar, e vou abrir a nova para conversar com a Alan, né? Que deve estar impaciente, dizendo que não chega a hora dele. Jair, mas por enquanto já lhe agradeço demais a passagem por aqui. Ainda vou lhe chamar aqui um minutinho para você fazer as considerações finais, 2 minutos, para a gente encerrar no final, tá bom? Tá certo, professor, abraço. Abraço, chamar aqui, encerrar.